Muito bom dia, meus amados irmãos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Santíssima Escola Bíblica Dominical para aprendermos um pouco mais das palavras do Senhor. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, sabendo que estão todos bem, graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da Michele, que se recuperou da Covid, já está bem, vai voltar a trabalhar, já está trabalhando hoje, aliás. Também agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Roberta. A Roberta estava com sintomas graves da Covid, mas graças ao nosso bom Deus, ela já está bem, ainda sentindo um pouco de dor de cabeça, o que é normal, né, depois de ter passado a crise mais grave do Covid, mas ela já está se sentindo muito bem. Conversei com ela ontem, conversei também com a Michele, e graças a Deus, Deus tem tido misericórdia, Deus tem cuidado de nós com muito carinho, com muito amor, como é de seu coração, né? Quero agradecer aos irmãos mais uma vez, a campanha das viseiras, aqueles irmãos que participaram. Vou mostrar aí no slide aos irmãos que foram entregues algumas viseiras para alguns hospitais, né? Dentre eles o Hospital de Santa Marcelina, alguns postos de saúde de São Mateus e também do Parque do Jardim Tietê. Não vou mostrar para os irmãos todos os lugares, porque são muitos, foram muitos entregues, e estou mostrando isso daqui para dar uma resumida, tá bom? Com relação aqui às nossas igrejas, a nossa igreja, aliás, nós vamos entregar no nosso posto de saúde aqui no Parque Santa Madalena e algumas unidades no Sapopembinha, aqui do Jardim Planalto, porque eles já estão recebendo do governo. Mas os funcionários que ficam na recepção, eles não recebem, porque isso aí é destinado aos enfermeiros e aos médicos. Então nós vamos doar alguns para os funcionários da recepção desse hospital, tá bom? Depois, durante essa semana ainda, nós passaremos para os irmãos aí no grupo da igreja a fotografia do pessoal recebendo e também o ofício assinado por eles, tá bom, meus irmãos? Que o Senhor abençoe ricamente a vida dos irmãos, tá? Por terem participado desta campanha. Tenha a mais absoluta certeza que foi muito importante para a vida daqueles que estão na linha de frente do combate aí ao coronavírus. Tá bom, meus irmãos? Esse mês de junho, nós faremos uma campanha diferente. Nós vamos fazer uma campanha de cestas básicas. Como é que vai ser feita essa campanha? Nós não vamos pedir aos irmãos alimentos. Não vamos pedir aos irmãos alimentos em espécie, tá bom? Nós vamos pedir para que cada irmão que possa também, não é obrigado, os irmãos têm que fazer isso de coração, se os irmãos puderem, tá bom? Para contribuir com aquelas pessoas que estão perdendo o emprego, estão sem renda, não podem comprar sequer uma cesta básica. Então, o que é que nós vamos pedir aí encarecidamente aos irmãos? Que cada um possa cooperar com R$15. Nós vamos pegar esse valor e vamos mandar para a Abançu, todas as igrejas juntas. Nós vamos reunir esses valores e vamos transformá-los em cesta básica e entregar em nossas regiões, tá bom? Então, os irmãos que puderem, durante esse mês de junho, depois nós vamos abrir aí a campanha no grupo para os irmãos que não estão assistindo essa Escola Bíblica Dominical, e iremos então passar no grupo da igreja, tá bom? R$15 de cada um, daqueles, obviamente, que tiverem condições, para nós fazermos aí essa campanha. Os irmãos que não podem, eu já quero adiantar aos irmãos, não se preocupem, tá bom, irmão? Não fiquem chateados. Nós sabemos a condição e nós sabemos a dificuldade que os irmãos passam. Aliás, eu queria até abrir agora para os irmãos da igreja e dizer que se você, meu irmão amado, estiver passando por dificuldade, estiver passando por necessidade, por conta dessa pandemia, entre em contato comigo, tá bom? Entre em contato com a Mauricéia, que é a coordenadora do Departamento Social,
e peçam a cesta básica, irmãos. Se você tem o dinheiro e está pensando em destinar o dinheiro ou para fazer a sua despesa ou para pagar contas de água e luz, destine o seu dinheiro para a conta de água e luz e deixe que a gente doa a cesta básica para você, tá bom? Nós queremos abençoar a sua vida, nós não queremos que você, como membro da Igreja Batista Getsemane, passe por necessidade, tá bom? Fique com isso no seu coração, saiba que nós estamos fazendo isso com amor, com respeito pelo irmão, e quero que o irmão saiba, tenha consciência de que o irmão precisar, aquilo que o irmão precisar, fale comigo, tá bom? De uma forma ou de outra nós ajudaremos o irmão. Muito bem, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essas bênçãos. Em seguida, o nosso irmão Eduardo Roca nos trará um louvor e nós iremos começar a nossa EBD, tá bem? Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos em Tua santa presença, ó Pai, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Senhor, obrigado pela recuperação da Michele, obrigado pela recuperação da Roberta, Senhor Deus. Nós conseguimos enxergar na vida das duas, Senhor Deus, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade, ó Pai, para com a Tua igreja. Senhor, nós te suplicamos que Tu possas abençoar a família da Maria, Senhor Deus, para que todos possam ser, Senhor Deus, consolados e confortados pelo Teu Santo Espírito, em decorrência dessa tristeza, da dificuldade, desse agravamento da saúde da Maria. E que seja feita, Senhor Deus, em sua vida a Tua vontade, ó Pai. Muitas vezes nós queremos, ó Pai, por amar os nossos parentes, que os nossos parentes não nos deixem, mas nem sempre, ó Pai, isso é o melhor para a vida deles. E Tu sabes o que é melhor, Senhor. Então que seja feita a Tua vontade. Se for de realizar a cura, que Tu faças isso para o engrandecimento da Tua glória. Se for para recolher a Maria, que Tu possa consolar desde já os corações de seus parentes. Nos abençoa, que Teu Santo Espírito possa nos ajudar agora com a explanação da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, nosso irmão Eduardo Roca vai nos trazer um louvor e em seguida nós voltamos aí com a EBD. Amém? Tua é a glória e o poder, Tu és pra sempre.
Muito bem, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa EBD. Hoje nós iremos falar sobre a marca do cristão. A semana passada nós falamos sobre as obras da carne e em oposição às obras da carne tem o fruto do Espírito. É o que nós vamos estudar hoje nessa lição de número 8, a marca do cristão. E esta lição de número 8 tem como texto básico a carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, no capítulo 5, versículos de 22 a 26. O versículo-chave é o versículo 24, que nos diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e suas concupiscências. Esse é o versículo-chave desse estudo. O alvo da lição, como sempre, são três: conhecer melhor o que significa o fruto do Espírito, motivar-se a produzir o fruto do Espírito e produzir o fruto do Espírito, objetivando a maturidade espiritual. Então, esses são os objetivos do estudo de hoje. Vamos ler os versículos 22 a 26, os irmãos podem acompanhar aí na tela, que nos diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esses estão o texto básico de hoje, Gálatas 20, capítulo 5, de 22 a 26. E o autor começa aí em sua introdução nos dizendo assim: em oposição às obras da carne está o fruto do Espírito. Enquanto as obras da carne são praticadas pelo esforço da própria pessoa, o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito de Deus na vida daqueles que a ele pertencem, por meio da fé em Jesus Cristo. Então o autor, ele deixa claro que as obras da carne, ela é sempre manifestadas através do nosso desejo, da nossa opção em praticar aquilo que entristece o coração de Deus. O fruto do Espírito, ao contrário das obras da carne, ele decorre da vontade do Senhor. É o Senhor Jesus que opera em nós o fruto do Espírito, por nós nos tornarmos novas criaturas. Lembram de 2 Coríntios 5,17? Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, essa novidade de vida, que nós devemos andar em Espírito, ele chama-se fruto do Espírito. E são 9 o fruto, as características do fruto do Espírito. Na verdade, não são 9 frutos, é apenas um fruto. E nós trazemos para simplificar, para exemplificar como é que funciona o fruto do Espírito, uma mexerica, uma laranja. Talvez seja aí o melhor exemplo de fruta que nós podemos apresentar. Então, os irmãos podem ver aí a laranja com 9 gomos, E os frutos do Espírito são exatamente 9. E eles são o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. Então, todos os cristãos, indistintamente, possuem o fruto do Espírito. O novo convertido, o crente em Jesus Cristo, todos eles, indistintamente, vão possuir o fruto do Espírito. Mas aí o irmão pode dizer: pastor, eu tenho amor, eu tenho gozo, eu tenho paz, mas eu não tenho longanimidade, eu não tenho paciência, ou eu não tenho mansidão, ou eu não tenho domínio próprio. Irmãos, você tem todos esses frutos do Espírito. Você tem todas essas características do fruto do Espírito. Não há como ter o fruto do Espírito apenas baseado no gozo, na paz e no amor. Ou você tem todos, ou você não tem o fruto do Espírito. O que acontece muitas vezes é que nós não conseguimos
exercitar o fruto do Espírito como ele deveria ser exercitado. Nós não conseguimos produzir, por exemplo, a mansidão. Tem irmãos que são nervosos, que ainda possuem na sua personalidade aquela característica de ser explosivo. Então não é o fato de você ainda ser explosivo que você não vai ter um dia mansidão. Eu digo aos irmãos, trazendo como exemplo a minha própria vida. Eu era uma pessoa extremamente intolerante, mesmo que fosse cristão. Mas essa minha intolerância era em razão não somente do pouco tempo de vida cristã que eu tinha, mas também da idade que eu possuía. Adolescente, jovem, não tinha experiência de vida, e por falta de experiência de vida era extremamente intolerante. Com o passar do tempo, isso vai melhorando em nossas vidas. Nós vamos aprimorando o nosso comportamento, porque o cristão ele precisa aprimorar o comportamento dele todos os dias. Com o passar do tempo, ele precisa aprimorar. Ele não pode ser explosivo e, por ele ser explosivo, deve permanecer assim para sempre. De maneira nenhuma. Deus, ele não muda o nosso caráter. Isso é fato. Ele jamais vai mudar, aliás, a nossa personalidade. Ele não vai mudar a nossa personalidade porque ela está arraigada no nosso DNA. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele vai moldar o nosso caráter. Então, se eu era intolerante, o Senhor vai me tornar uma pessoa mais tolerante. Se eu era uma pessoa extremamente irritativa, o Senhor vai me tornar manso. Se eu era uma pessoa que não sabia o que era fé e tinha pouca fé, o Senhor vai me dar mais fé, vai me ensinar a ter fé. Se eu era uma pessoa que não era benigna, o Senhor vai me ensinar a ser benigno. O Senhor vai me ensinar a perdoar meu irmão, a ter misericórdia do meu irmão. Se eu era uma pessoa que não tinha temperança, o Senhor vai me ajudar a ter domínio próprio. Tudo isso vai acontecer na vida do irmão, se o irmão buscar, tá bom? Isso não vai acontecer se o irmão não buscar, o irmão precisa buscar essas características do fruto do Espírito, vai acontecer na sua vida, com certeza, se o irmão lutar para que isso aconteça. E aí é que está a sua novidade de vida. Todo crente em Jesus Cristo precisa necessariamente lutar para alcançar todas as características do fruto do Espírito. Ela precisa ser uma evidência na sua vida. E nós vamos ver essas características agora com mais vagar, tá bom? As 9 graças produzidas pelo Espírito. A primeira delas é o amor. O amor é a primeira e é a mais importante. Por que o amor é a primeira e a mais importante? Porque sem o amor, nenhuma delas poderia ser praticadas. E aí eu trago para os irmãos aquele versículo que tem em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que nos diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3. Mas o maior destes é o amor. O próprio apóstolo Paulo classificou o amor como o maior, porque sem o amor nós não temos tolerância, nós não temos benignidade, nós não temos bondade, nós não temos esperança, nós não temos temperança, nós não temos fé. Sem o amor nós não temos nada. Por isso que o amor ele é a primeira graça do fruto do Espírito, tá bom? Ela é a primeira característica do fruto do Espírito. E essa característica do amor, ela é uma atitude do cristão para com Deus. Por que para com Deus? Porque se eu não amo a Deus, eu jamais vou amar o meu próximo. E aí eu quero trazer a lembrança dos irmãos, aquela passagem do Senhor Jesus Cristo, em Mateus no capítulo 22, versículo 37 e 38, quando ele fala dos 2 grandes mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que o amor, ele é o mais importante. E essas graças, elas estão divididas entre uma atitude minha para com Deus, uma atitude minha para comigo mesmo e uma atitude minha para com o meu próximo. Então nós vamos começar uma atitude minha para com Deus, que é o amor, conforme nós já vimos. Agora, a alegria. Irmãos,
É tão triste, às vezes, olhar para um irmão em Cristo e ver o irmão amargurado, o irmão carrancudo, com a cara sisuda, a cara fechada. O cristão precisa ser alegre. Eu vejo isso em muitos irmãos e vejo que os irmãos têm muitas dificuldades, às vezes muitas enfermidades, mas vejo muita alegria na vida dos irmãos. Vou usar aqui como exemplo, por exemplo, a irmã Zelinda. A irmã Zelinda tem um problema de saúde muito grave, problema nos ossos, né? Já é uma irmã que está alcançando aí a terceira idade, mas é uma irmã que está sempre alegre, sempre feliz. E isso nos deixa também alegres, porque ela transmite essa alegria. E essa alegria, irmãos, além de ser uma atitude para com o meu próximo, uma atitude para comigo mesmo, é em primeiro lugar uma atitude para com Deus. Nós precisamos ser pessoas alegres. Essa graça do fruto do Espírito é uma atitude que precisa caminhar junto conosco na nossa vida cristã. O crente não pode ser uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa totalmente viver numa tristeza, sempre carrancuda, sempre reclamando. Irmãos, o cristão não pode ser murmurador. Os irmãos lembram o que aconteceu lá com o povo de Israel no Egito. Murmuraram e não alcançavam a bênção por serem murmuradores. Nós precisamos ser alegres, irmãos. Nós precisamos ser gratos. Paulo fala isso na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então a alegria precisa ser necessariamente uma característica do fruto do Espírito e fazer parte da vida do irmão. A paz é uma graça que ela precisa estar na frente do irmão como se fosse uma roupa. O irmão que não tem paz, ele tem uma vida infeliz. Tem irmãos que não podem, que às vezes procuram uma situação para discutir, para mostrar que ela é uma pessoa que tem opinião. Isso não é ter uma vida feliz, irmãos. A vida feliz é nós termos paz, paz com todos, resolvendo as nossas dificuldades, os nossos problemas, sem brigar, sem precisar mostrar que você é uma pessoa de forte personalidade, que você é uma pessoa que é pau para toda obra, isso, você tem sangue nos olhos. Irmãos, isso não pode fazer parte da vida de um cristão. O que tem que fazer parte da vida do cristão é o cristão ter paz. E Jesus nos deu, aliás, o apóstolo Paulo nos deu uma dica muito importante em Filipenses 4,7, os irmãos lembram desse versículo, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa paz, ela excede todo o entendimento, porque nem mesmo nós cristãos, às vezes compreendemos o dever e a importância de termos paz. Paz com todos, paz dentro de casa, com o meu cônjuge, paz com os meus filhos, paz com os meus vizinhos, paz com os meus patrões, paz na minha escola, paz na igreja. Nós devemos ter paz de uma forma geral. É difícil, irmão? Tudo é difícil. Qualquer graça exercida, qualquer graça do fruto do Espírito, ela é difícil de ser exercida. Mas pense numa coisa, Jesus não nos chamou para termos uma vida fácil. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Atitudes para com o próximo. Longanimidade. O que é ser longanimidade? É ter paciência, é ter tolerância. Lembra que eu disse para os irmãos que eu era extremamente intolerante? Deus me fez uma pessoa tolerante. Os meus irmãos da minha família, que hoje integram a igreja, me conheciam quando eu era jovem, tinha acabado de casar com a Mauricéia, eles me conhecem bem, o meu sobrinho André, a Juliane, as minhas filhas, e sabem como eu era intolerante. Eu não era uma pessoa ruim, nunca fui ruim, graças ao meu bom Deus, mas eu era uma pessoa extremamente intolerante, porque eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito.
mas a vida vai tomando um rumo e o Senhor vai moldando os nossos corações, vai lapidando as frestas que existem na nossa vida, e Ele vai nos ensinando a ter mais tolerância. E a tolerância, a longanimidade, precisa fazer parte da vida do cristão. E eu trago aqui uma palavra de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 14, que diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. E muitas vezes nós nos deparamos com uma situação onde determinado irmão não tem paciência com o outro, que é mais fraco espiritualmente, às vezes que tem menos conhecimento, menos sabedoria espiritual que o irmão possui. E o irmão não tem paciência. Isso é uma demonstração que também não tem longanimidade. Então nós precisamos ser pacientes com aqueles que têm menos experiência cristã que a nossa. A segunda graça das atitudes para com o nosso próximo, dentro do fruto do Espírito, é a benignidade. E a benignidade não é ser bom. É diferente de ser bom. Ser benigno é exercer misericórdia, é exercer perdão. Ser benigno não está relacionado à bondade. Muitas vezes eu perdoo um irmão, não é porque eu sou bom. Eu não posso ser presunçoso a esse ponto. É porque eu preciso perdoar o meu irmão. O meu irmão, ele precisa do meu perdão, assim como eu preciso ser perdoado. Então eu preciso ser benigno. E a minha benignidade, ela vai exceder o entendimento que eu tenho acerca daquilo que eu fui magoado. Eu preciso ter misericórdia do irmão, mesmo que ele tenha me magoado demais. Então eu preciso ser misericórdia, preciso ser benigno ao ponto de entender que eu preciso perdoar o irmão. Paulo diz lá em Efésios 4, 32 o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Essa é uma atitude que nós temos que ter para com o nosso próximo. Deus nos perdoou numa situação em que nós não somos merecedores. Nós merecíamos o inferno e Deus entregou seu próprio Filho por amor a nós. Da mesma forma, nós temos que ignorar o sofrimento que muitas vezes nós passamos, que o irmão nos magoa, e nós temos que exercer misericórdia e sermos benignos perdoando o nosso irmão. Agora sim, letra C, a bondade. A bondade, ela difere da benignidade, porque ela é exercida não é somente com aqueles que nós achamos que não merece, que nos magoou, mas de uma forma geral. Nós podemos ser bom ajudando o nosso vizinho, ajudando o nosso irmão, ajudando o nosso parente, dando alguma coisa que possa auxiliar, desde um conselho até um bem material, como uma cesta básica, um objeto que nós possamos dar para alguém que vá fazer a pessoa feliz. Ser bom é dar sem esperar nada em troca. Isso é ser bom. Então, meus irmãos, existem pessoas que abençoam a vida das outras, se é que é bênção, dão alguma coisa para as outras pessoas, esperando uma oportunidade para pedir de volta. Isso não é bondade, tá bom? Bondade é dar a quem precisa sem esperar nada de volta. Bom é aquele que exerce essa graça sem manifestar a ninguém. Eu abençoei fulano de tal, e não é porque eu abençoei fulano de tal que a igreja inteira tem que saber, ou que as pessoas têm que saber. Isso não é bondade, isso é ostentação, tá bom? Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 9, dizendo: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. As atitudes ou a graça do fruto do Espírito para conosco mesmo. Fidelidade. Esta é uma característica, é uma graça do fruto do Espírito que
ela nos prova, ela nos torna pessoas melhores, e esse ato de nos tornar pessoas melhores vai também nos ajudar a sermos fiéis com o Senhor. Então não é uma atitude apenas conosco mesmo, mas também uma atitude para com o Senhor. E a fidelidade é uma atitude do cristão que é extremamente difícil, mas ela precisa ser exercida. Eu quero dar um exemplo para os irmãos de uma palavra que Jesus deixou para os escribas e os fariseus, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que é que Jesus quis dizer com não omitir aquelas? Vocês devem praticar a misericórdia, vocês devem praticar a fé, vocês devem praticar o juízo, vocês devem observar a lei, mas vocês não podem omitir o dízimo da hortelã e do endro e do cominho. Por que não devem omitir? Porque o dízimo ela é uma questão de fidelidade para com Deus, assim como é a misericórdia, assim como é a fé. Uma não vive sem a outra. Eu não posso dizer que sou fiel ao Senhor porque eu tenho misericórdia, mas eu não sou fiel nos dízimos. Isso não existe. Nós temos que ser fiel em tudo, tá bom? Mansidão. Eu preciso ser uma pessoa mansa, e isso é difícil. Muitas vezes é o que eu falei no início. Nós temos uma personalidade forte e achamos que temos que morrer porque nós nascemos assim. E isso não é verdade. Essa personalidade, o Senhor vai nos moldar, vai moldar o nosso caráter até nós alcançarmos o status de manso, de mansidão, porque nós temos que andar segundo o exemplo de Jesus Cristo, mesmo que isso seja muito difícil. E o Senhor deixou esse conselho em Mateus capítulo 11, versículo 29, que nos diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aí está o conselho de Jesus Cristo. É difícil ser manso, irmãos? Mas nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe a sermos mansos. O domínio próprio, esse também é uma graça do fruto do Espírito que é extremamente importante. Sabemos dominar os nossos ímpetos, desde o de discutir, desde o de perdermos o controle emocional, até perdermos o controle financeiro. Tudo isso, o domínio próprio, vai nos ajudar a vivermos melhor. Tem pessoas que não conseguem se conter, enquanto ela não estiver cheia de dívida, ela não sossega. Isso é ruim, isso é falta de domínio próprio. Então nós precisamos aprender a ter esse domínio próprio. Da mesma maneira, tem pessoas que não podem ouvir nada, uma crítica de qualquer irmão que já explode. Além de ser falta de longanimidade, também é falta de domínio próprio. E aí Pedro vai nos ensinar, em 2 Pedro 1,6, que nós devemos acrescentar à nossa vida espiritual também o domínio próprio, quando ele diz assim: e ao conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Temperança é o sinônimo de domínio próprio. Passados essas 9 graças do fruto do Espírito, nós precisamos entender que praticando cada uma delas, até alcançarmos todas elas, nós vamos crucificar a nossa carne. Essa atitude é possível àqueles que são de Cristo. Crucificar a carne é uma atitude daqueles que são de Cristo. O crente não está mais sob o domínio da carne, mas pertence ao Senhor. Também é extremamente difícil nós crucificarmos a carne, mas nós precisamos lembrar, irmãos, que o Senhor nos chamou para nós carregarmos as nossas próprias cruzes, como ele diz lá em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Irmãos, tudo isso é difícil, mas se você não tomar a sua cruz e seguir em frente, você não vai alcançar o desenvolvimento dessas graças, tá bom? É necessário que, para que você crucifique a carne, você possua o fruto do Espírito com essas 9 características, com essas 9 graças. E, mais importante, nós precisamos saber que, crucificando a carne, nós vamos andar em Espírito, porque nós somos chamados para isso. É o que diz o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o crente em Jesus Cristo, ele precisa andar no Espírito para que ele consiga crucificar a carne. Não nos deixar possuir de vanglória, é o que diz o versículo 26. Essa é uma atitude a evitar. Uma pessoa assim está iludida a seu respeito. A vanglória é um defeito de alguns, não de todos, graças a Deus, mas de alguns. O que nós fomos no passado, o que nós somos hoje e o que nós seremos no futuro depende sempre do Senhor Jesus Cristo, que nos deu todas as coisas. Então nós não podemos nos sentir, irmãos, a última bolacha do pacote. Nós precisamos nos sentir, ser pessoas humildes. Não é porque nós estudamos, não é porque nós temos uma vida social, às vezes, um pouco mais elevada do que o meu irmão mais humilde, que nós temos que nos tornar ou nos sentir pessoas melhores do que ele. Paulo vai ensinar isso em Romanos capítulo 12, versículo 3, quando ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a vanglória, infelizmente, é um defeito de alguns que pensam que são melhores do que os outros. Às vezes Deus dá oportunidade diferenciada às pessoas. Depois que as pessoas conquistam determinada posição social, elas passam a se sentir melhores do que as outras, humilhar as outras, e isso não é uma atitude de um cristão. Nós precisamos ser humildes ao ponto de entendermos que tudo que nós possuímos depende única e exclusivamente de Deus. Deus nos dá sabedoria? Sim. Ele nos dá a oportunidade? Sim. Ele nos abençoa com bens? Sim. Mas tudo vem do Senhor. E aí o autor traz em Gálatas para hoje: o que eu devo fazer para controlar a concupiscência da carne e produzir o fruto do Espírito? Qual é o segredo de uma vida vitoriosa? Como alcançá-la? O segredo de uma vida vitoriosa está no exercício do fruto do Espírito, com as suas 9 características ou com as suas 9 graças. Se o irmão ainda não conseguiu desenvolver todas elas, procure fazer. Você será vitorioso em nome de Jesus. E para concluir, o autor nos diz: crucificar a carne com seus deleites e desejos e andar no Espírito, tornando-os dóceis ao seu comando dia após dia. E uma atitude que precisamos evitar é a vanglória, que é o oposto da vida submissa a Cristo. Então, que possamos aí ter essas 9 características do fruto do Espírito para sermos crentes vitoriosos em Jesus Cristo. E se você ainda não conseguiu desenvolver essas 9 graças, essas 9 características, peça a Jesus para te ajudar. Coloque sobre ele a sua ansiedade. Ele vai te tornar uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Fiquemos aqui com essa pequena explanação. Domingo que vem continuamos aí com a lição número 9. Tá bom, meus irmãos? Logo mais à noite nós teremos um culto mais diferenciado do que nós já estávamos naquele formato. Os nossos irmãos estão ensaiando a equipe de louvor e nós teremos aí o louvor da própria igreja, as gravações do culto das 18 horas na própria igreja, para os irmãos matarem um pouquinho a saudade aí do templo,
matar um pouquinho a saudade dos nossos irmãos em Cristo, do pessoal da equipe de louvor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e logo após o irmão Eduardo nos trará um louvor. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra explanada. Nos ajuda, Senhor Deus, a possuir e a exercitar todas as graças do fruto do Espírito, para que possamos ser pessoas melhores e crentes vitoriosos em nome de Jesus. Nos dá um domingo de paz e logo mais que possamos estar novamente juntos virtualmente para honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Ok, meus irmãos? Tenham um domingo tranquilo, um domingo de paz, e quando for às 18 horas, retornem aí para juntos podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu gostaria de fazer um pedido aos irmãos. Eu não gosto de pedir isso, até prometi aos nossos irmãos que não iria pedir, mas por insistência eu vou pedir. Quando vocês assistirem os cultos, irmãos, se manifestem, para que a igreja veja que os irmãos estão participando. Muitas vezes, a gente vê a participação lá de 2 pessoas, 3 pessoas no máximo. Nós fazemos esse trabalho com muito carinho, com muito amor pelo irmão, pela igreja, pelo corpo de Cristo. E muitas vezes a gente não vê a manifestação dos irmãos. Qual é o sentimento? O sentimento é de que os irmãos não estão assistindo o culto. Os irmãos não estão participando conosco. Às vezes os irmãos lançam um post na hora do culto que não tem nada a ver com o culto. Um aviso, um parabéns. Irmãos, vamos nos ater ao momento do culto, irmãos. Nós estamos separados, mas nós podemos estar juntos espiritualmente. Então fica muito deselegante. Fica deselegante. No horário do culto, os irmãos colocarem postagem de aniversário, os irmãos colocarem postagem de seja lá qual é o aviso. Viu, irmão? Fica deselegante. Poste algo sobre o culto. Dê glória a Deus pelo culto. Você não precisa elogiar o Eduardo, não precisa elogiar o pastor, não precisa elogiar a equipe de louvor, não precisa elogiar ninguém. Se quiser fazer, pode fazer. Você não é obrigado a fazer. Mas glorifique a Deus, irmão, na hora do culto. Não fique colocando postagens que não tem nada a ver com o culto, porque isso é muito triste, isso é muito deselegante, e isso é constrangedor para aqueles que trabalharam tanto para que esse culto vá para o ar. Eu não gostaria de falar isso. Os irmãos estão vendo como eu me sinto constrangido em falar, mas é o que nós estamos vendo. Às vezes, na hora do culto, os irmãos estão colocando coisas no grupo que não tem absolutamente nada a ver com o culto que foi para o ar. Tá bom? Que Deus os abençoe. Um beijo no coração dos irmãos. Amém. Até mais à noite. Em Jerusalém, para o mundo inteiro. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Se for
que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Aleluia por essa certeza. Te louvar, te agradecer a tantas formas e expressões para retribuir o amor. Realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. Eu tudo posso em Deus. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Sabe qual? Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. Eu tudo posso em Deus. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece.